participação de todos neste evento. A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Segurança Privada, tem a honra de apresentar o webinar Os Impactos da LGPD na Segurança Privada, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com dois dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, trabalho digno e crescimento econômico, e paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Tatiana Diniz, presidente da Comissão de Segurança Privada da OAB São Paulo. Olá, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Davi, pela introdução. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco, assistindo, que irão assistir a palestra, Os Impactos da LGPD na Segurança Privada. Quero dar os parabéns ao nosso presidente Caio Augusto, ao nosso vice-presidente Ricardo Toledo, que estão fazendo um trabalho excelente à frente da nossa entidade. Agradecer e parabenizar a Secretaria das Comissões e o Departamento de Cultura e Eventos da OAB, que com uma eficiência exemplar organizam todos esses eventos que estão sendo feitos pela OAB, que sempre foram feitos, e agora muito mais em época de pandemia. Está sendo realmente um trabalho fantástico dessas duas equipes. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas aos nossos palestrantes e aos nossos mediadores, a doutora Fernanda Braga Felício, o doutor Henrique Casarotto, o doutor Alberto Felício Júnior e a doutora Vanessa Lígia. Então, nós vamos iniciar agora, as perguntas podem ser feitas pelo Q&A. Estamos à disposição, tenho certeza que será uma excelente palestra. Doutora Fernanda agora e doutor Henrique iniciam a fala. Depois da palestra deles, doutora Vanessa e doutor Alberto farão os debates. E então, vamos iniciar. Vamos lá. Boa sorte a todos. Obrigado. Sucesso para todos. Muito obrigada, doutora Tatiana. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, doutora Tatiana, doutor Alberto, a todos os membros da comissão por terem dado essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a LGPD aqui com vocês. Vou pedir licença para compartilhar minha tela. Nós vamos apresentar... Todos estão vendo? Sim. Sim, só um minutinho. Isso, ótimo. Vamos lá, doutor Henrique, tivemos essa nobre missão de passar um pouquinho do nosso conhecimento sobre a LGPD para vocês. Espero que gostem. Aqui é um breve resumo sobre o meu currículo. Eu sou advogada formada pelo Mackenzie e especificamente em relação à privacidade de dados, eu tenho uma especialização no Data Privacy. Doutor Henrique também, advogado, formado pelo Mackenzie, atuante na área de Compliance, e também tem especialização na área de privacidade de dados. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o histórico da proteção de dados pessoais no mundo, a Lei Geral de Proteção de Dados, consentimento e legítimo interesse, a adequação e implementação, o que as empresas devem fazer, quais são as possíveis atenuantes, quem são os atores envolvidos na lei, e a LGPD e as empresas de segurança privada propriamente dito. No final, a gente vai entrar especificamente nessa questão mais prática das empresas de segurança, mas a ideia é a gente dar um overview geral sobre a lei e entrar também na questão da prática da segurança privada. Passo a palavra para o meu colega, doutor Henrique, que vai continuar a nossa apresentação e eu volto a falar daqui a pouco. Boa tarde, doutora Fernanda, muito obrigado. É um prazer fazer esse trabalho com a senhora e cumprimento toda a Comissão de Segurança e Privacidade na pessoa do doutor Alberto e da doutora Tatiana e agradeço mais essa oportunidade para podermos divulgar um pouco da área do direito. Bom, em relação à LGPD, quando a doutora Fernanda e eu montamos essa palestra, primeiro nós queríamos conceituar e colocar a LGPD dentro da história. O que acontece, por que apareceu a LGPD? Nós temos ouvidos
de clientes e da sociedade em geral aquela frase, mais uma lei. Por que temos mais uma lei? O que é isso? Isso só vem para nos complicar o dia a dia. Então, nós, antes de falarmos exatamente da LGPD, vamos fazer uma pequena introdução para vocês entenderem entenderem a localização da LGPD dentro da história. Inicialmente, se nós pensarmos lá no Antigo Testamento, nós tínhamos Moisés. E quando Moisés fez o Antigo Testamento, basicamente, pensando pelo lado do direito e da LGPD, nós tínhamos no direito o não roubar, que era falar da propriedade privada, o não matar, que era o bem jurídico, era a vida, e eram esses dois bens que mais estavam relacionados com a lei. Nós observávamos, assim, que a relação entre os seres humanos era uma relação muito simples, não havia uma complexidade da relação. E como eram julgadas as causas? As causas eram julgadas dentro das tendas de cada uma das tribos, por juízes nomeados por Moisés. E isso era feito pelo público, de uma maneira pública. Não existia sigilo de processo, não existia privacidade. Todos ali observavam como estava sendo julgado as causas. Já evoluindo a 1500, 1600 anos na Idade Média, e aqueles que são fãs de Game of Thrones, aqui nós temos uma das artistas do Game of Thrones, e lá na Idade Média, uma princesa, quando ela ia se casar, ela era obrigada a passar pelo desconforto de fazer um teste para observar se ela era realmente virgem para se casar com o príncipe que a escolheu. Era uma situação constrangedora, onde toda a família observava esse teste. Observe, então, senhores, que desde a Idade Média, desde o tempo de Moisés até a Idade Média, pouco se falou sobre a privacidade da pessoa. Entretanto, quando nós evoluímos, né, chegamos aqui no século XXI, observamos que a sociedade já tem um relacionamento muito mais complexo. Houve o que nós chamamos de hipertrofia da lei. Nós temos grupos dos idosos, nós temos os direitos das gestantes, daqueles que têm alguma dificuldade, e assim por diante. Nesse contexto, é que lá na década de 60, de 90, por favor, doutora Fernanda, é só voltar um slide. Lá na década de 90, nós começamos a perceber o seguinte: tudo aquilo que você faz, você começa a fazer via computador. Se nós lembrarmos, foi na década de 90 que começaram a surgir os cabos submarinos. Por que surgiram os cabos submarinos? Porque os dados pessoais, a troca de dados entre continentes, entre países, ficou tão intensa que os países foram obrigados a montar cabos submarinos ligando os continentes americanos, né, todo o continente americano, Europa e África. Isso levou a um outro ponto onde os dados começaram a ter um valor. Esse valor, a senhora podia mudar, doutora Fernanda? Claro. Esses dados começaram a ter um valor tão grande que, se nós pensarmos hoje, existem supermercados em que não tem mais caixa. A pessoa entra no supermercado e ela faz as compras e ela recebe já debitado sem ter um caixa. E por que isso? As empresas querem saber o que você consome, por que você consome, quantas pessoas consomem da sua família, onde você está. Essa combinação de dados criou para as empresas um interesse em saber quem você é, para onde você vai e aquilo que você consome. Esses dados, então, eles começaram a ser negociados. E negociados de maneiras, às vezes, que começou a haver uma intromissão dentro da vida das pessoas. Exatamente, né? E nessa linha surgiram os aplicativos, o Facebook, o Uber, o Instagram, Spotify, e tudo que nós fazemos dentro desses aplicativos
tudo é avaliado e esses dados são utilizados. Muitas vezes são repassados para outras empresas e muitas vezes é justamente para mostrar algo que a gente tem interesse, para a gente ver mais algo que a gente tem interesse. Então, nós, como pessoa, viramos algoritmos que são sintetizados, são perfilados para serem comercializados, para a gente receber mais propaganda do que nós demonstramos um interesse num aplicativo. O Uber, todo o nosso trajeto, nós somos um algoritmo, nosso trajeto, ele é cadastrado pelo Uber para avaliar quais são os locais que a gente frequenta, para mandar publicidade também de locais ao redor dos locais que a gente frequenta. Então, de fato, os dados pessoais têm uma validade muito grande e aí, até então, não tinha nenhum ordenamento jurídico, né, para respaldar toda essa circulação de dados. Essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está presente em mais de 130 países. Então, na Europa já é a segunda versão da lei. E aqui no Brasil, ela está chegando agora, já haviam outras legislações, como o Marco Civil da Internet, que tinha um pouco de respaldo para a proteção de dados pessoais, mas, de fato, uma lei específica para isso veio agora. Então, eu acho que a gente tem que ter uma consciência de que essa lei, de fato, é muito importante e é justamente para resguardar a segurança das pessoas. Para ter para a gente ver o impacto do que é o acesso a dados pessoais. Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir uma série do Netflix que se chama Privacidade Hackeada, que fala do caso da Cambridge Analytica, que é um caso muito interessante, que eu peço permissão para comentar aqui com vocês. O que aconteceu? Foi desenvolvido um aplicativo desse super simples, veja como você será daqui 20 anos, e foi divulgado pelo Facebook. E o Facebook tem um alcance gigante, todos nós sabemos, as pessoas baixavam o aplicativo e não viram que nos termos de uso dava acesso para ter acesso aos dados pessoais daquela pessoa que baixou o aplicativo e aos dados pessoais de todos os seus amigos, todas as suas redes. A Cambridge Analytica coletou todos os dados e as pessoas que não tinham uma definição se eram mais de direita ou mais de esquerda começaram a ser bombardeadas de informações políticas. E o final disso foi que o Trump foi eleito. Então, não podemos comprovar que foi diante desse cenário, mas, assim, tudo indica que se não houvesse essa manipulação dos dados da forma que houve pela Cambridge Analytica e pelo Facebook, que também foi multado, a Cambridge Analytica acabou fechando, foi uma empresa que fechou, o Facebook foi multado, foi uma investigação gigante. Talvez se não houvesse essa manipulação dos dados, o Trump não seria eleito. Então, para a gente ver qual é a preocupação dessa lei, o impacto da manipulação de dados pode ser gigante. Então, acho que essa lei trouxe uma forma da gente ter consciência do porquê que a gente compartilha os dados. E aí, quando nós falamos de legislação americana, e já falando um pouquinho da LGPD, vocês perceberão que a LGPD ela é uma prima latino-americana, brasileira, né, da lei europeia, onde ela se baseia em vários pontos. E nós elencamos alguns aqui, somente para vocês verem o seguinte: olha, usuários podem, em alguma situação, corrigir ou deletar seus dados. Isso não existe no Brasil, até que não vinha a lei. A coleta de dados pessoais pode ser feita somente com consentimento explícito, dependendo do caso. Veremos isso com a doutora Fernanda em breve. Informações de crianças ganham proteção especial, importantíssimo também na nossa legislação. Qualquer serviço conectado, obrigatoriamente, tem que conceder o direito ao esquecimento. Aqui vale uma observação, que quando nós falamos de direito ao esquecimento, o que aconteceu na Europa? Nós tínhamos um advogado
e esse advogado ele sofreu uma cobrança e depois ele veio a pagar essa cobrança, mas toda vez que colocava o nome dele no Google, aparecia essa cobrança. Então, depois, com a GDPR, que é a lei europeia, eles foram obrigados a tirar essa informação, porque aquele advogado já tinha pago o valor e não devia constar o nome dele como devedor no Google. Ademais, são outros pontos aí que nós vamos comentar com vocês, entre eles que somente é importante isso somente para países com lei de proteção de dados equivalente é que a União Europeia quer se comunicar. Mas em outros slides nós vamos verificar o seguinte, que o Brasil não é considerado um país seguro para a União Europeia. Se vocês observam, então, por que essa lei foi feita no Brasil, e aí já tem uma resposta, para que nós possamos, as empresas, ter um livre comércio com maior segurança com os europeus, porque eles não veem o Brasil como um país seguro. E aí, se vocês observarem, tem um outro ponto que chama Porto Seguro. Essa terminologia Porto Seguro são para aqueles países fora da União Europeia que também têm uma lei de proteção de dados. E o Brasil não era um porto seguro. E aí vem uma outra coisa que se fala no Brasil. A lei não vai pegar. No próximo slide, eu demonstro o seguinte. Da mesma maneira que a lei vai pegar assim, só na entrada, a Pricewaterhouse, por favor, doutora Fernanda, no próximo slide. Sim. A Pricewaterhouse, no primeiro ano, foi multada em 150 mil euros. Isso foi $1 milhão, uma multa que eles levaram. Então, a LGPD, sim, ela vai vai pegar, da mesma maneira que a GDPR entrou em vigor, tem funcionado na Europa. E aí vou mostrar para vocês agora um gráfico de como nós estamos em relação ao mundo. Olhem só, o Brasil, a Europa, o azul mais escuro. Se nós olhamos o Brasil está longe de uma situação considerada porto seguro. Agora, por outro lado, a Argentina, com todos os problemas, os percalços que ela passa, a Argentina está na nossa frente em relação aos Estados Unidos, à Europa e ao Brasil também. Então, por que nós precisamos ter a GDPR? Para que nós possamos ser um porto seguro. Pois não, doutora Fernanda? Vamos lá. Só para dar um histórico de alguns casos emblemáticos que aconteceram aqui no Brasil, que foram manchete de jornal e tudo mais, hackers roubaram dados de 29 mil clientes da corretora XP de investimentos. Então, houve um decreto para punir empresas que vazarem dados de consumidores. A Netshoes teve um vazamento de dados que foi muito emblemático, foi um caso que a Netshoes ela atuou ativamente após esse vazamento e ela avisou todas as pessoas que tiveram os dados vazados, ela concedeu um crédito para essas pessoas. E aí a penalidade, a multa que foi imposta para a Netshoes foi ela fez um acordo com o Ministério Público e foi uma multa bem baixa. O Uber teve vazamento de dados de 57 milhões de usuários, a Oi já foi multada. Então, para a gente ter consciência de qual é o impacto do vazamento dos nossos dados, né? No escritório nós estamos trabalhando num caso que é um caso bem emblemático também de vazamento de informação, um caso envolvendo eu posso falar porque esse caso está na mídia, já saiu inclusive na Veja, um caso envolvendo a JBS e a Paper Excellence. E aí houve um vazamento, houve uma invasão dos e-mails de uma empresa de TI e inclusive esses e-mails já foi comprovado que houve um acesso indevido, um hackeamento. E toda a estratégia
num processo que está em arbitragem da JBS e da Paper Excellence, a outra parte teve acesso. Então, isso está sendo investigado, tem uma série de processos em curso, mas para a gente ver qual é o impacto e a relevância da proteção de dados. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho na Lei Geral de Proteção de Dados, na nossa lei que entrou em vigor no dia 18 de setembro aqui no Brasil, e vamos falar um pouquinho dela. A LGPD é uma sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada em 2018 e entrou em vigor em setembro, e ela é em relação à proteção de todos os dados pessoais. Então, todas as empresas e pessoas que tratam dados pessoais, dados de pessoa física, elas devem estar em compliance com a lei. Tem uma teoria reducionista do que é um dado pessoal, que é uma pessoa identificada, uma pessoa específica e determinada, um vínculo imediato, direto, preciso e exato, e a retratação da qualificação do dano como pessoal. Mas não necessariamente, mesmo se essa pessoa não for identificada, mas ela for identificável, esse dado também é considerado pessoal. Por exemplo, uma advogada sócia do escritório Braga Felício Advogados. Ninguém falou o meu nome, mas só tem uma pessoa que é sócia do escritório. Então, com os dados que você tem, é possível identificar quem é a pessoa. Esses dados também devem ser protegidos pela LGPD, ainda que a pessoa seja indeterminada. O vínculo ele pode ser imediato, indireto, impreciso ou inexato, mas é possível identificar a pessoa. É um alargamento da qualificação do que é um dado pessoal. Dados sensíveis são aqueles que, pela própria natureza, o seu titular pode ser, quem tiver acesso pode sofrer práticas discriminatórias. Tais dados, eles devem ser tratados de forma diferenciada, com camadas de segurança maiores do que os dados pessoais que não são sensíveis. Esses dados são relacionados à origem racial e étnica, convicção religiosa, opinião política, dados referentes à vida sexual, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, dados referentes à saúde, e um ponto que impacta muito as empresas de segurança privada são dados biométricos ou genéticos ligados a uma pessoa natural. A gente vai falar um pouquinho mais para frente qual é a nossa visão sobre o tratamento de dados biométricos. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem algumas pessoas que confundem a Lei Geral de Proteção de Dados com segurança da informação. Mas a segurança da informação é um pedaço da Lei Geral de Proteção de Dados, que é bem maior. A segurança da informação, ela traz medidas de segurança, técnicas administrativas, que têm que ser adotadas desde o momento da concepção de um produto, de um negócio, de um contrato, e são medidas que devem ser tomadas dentro de todo o processo de adequação à LGPD. Ela visa proteger os acessos não autorizados, distribuição, perdão, ou alteração de dados, visa qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito e visa prevenir a responsabilidade dos agentes de tratamento e após o tratamento dos dados também. Então, a segurança da informação é muito importante para a implementação da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz alguns princípios, e são os princípios que são basilares dessa lei. Então, eu falo que quem souber os princípios, quem tiver com os princípios na cabeça e conseguir implementar algum desses princípios já está num bom caminho, no início de um bom caminho. Todos os dados pessoais que são tratados, eles devem ter uma finalidade específica. Então, nenhuma empresa pode ter acesso a algum dado sem que essa finalidade seja certa e determinada. O acesso a esses dados, eles devem ser adequados à necessidade específica.
Então, uma empresa não pode ter acesso a mais dados do que o necessário para aquela finalidade. A segurança da informação é extremamente importante para os dados pessoais, para o tratamento dos dados pessoais. A qualidade dos dados, os dados que a empresa trata tem que ter a qualidade. Então, você não pode ter acesso a dados que não tenham uma qualidade importante, sem necessidade. E o princípio da prevenção. A prevenção significa que as empresas elas têm que se prevenir a eventual vazamento de dados. Então, tem que agir sempre de forma preventiva. Tem que ter transparência, como esses dados pessoais são tratados. Tem que ter uma transparência para com o titular desses dados e não pode haver discriminação. E um princípio muito importante, que é o princípio da prestação de contas, accountability, que fala que quanto mais a empresa tiver em compliance com a LGPD, se houver algum vazamento, se houver algum incidente, a penalidade vai ser maior. A empresa ela tem que demonstrar que ela fez o possível para estar em compliance com a lei e demonstrar isso como? Através de toda a documentação, dos relatórios de impacto à proteção de dados, dos testes de legítimo interesse, do data assessment, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, quanto mais elementos a empresa tiver para comprovar para a autoridade, para o Ministério Público ou para o PROCON, porque todos vão fiscalizar a lei, isso vai ser melhor para a empresa, porque a empresa ela vai poder ter uma penalidade menor se houver um descumprimento, ou pode fazer um acordo, enfim. Isso tudo pode se demonstrar que houve um interesse em estar em compliance e houveram todas as medidas que eram possíveis naquele momento foram tomadas, a autoridade vai ver com outro olhar, por conta do princípio da accountability. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um cardápio de bases legais. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui a nossa palestra já ouviu muito em falar no consentimento. E todo mundo agora está acessando diversos sites e fala, eu preciso dar o consentimento, estar de acordo com a política de privacidade com os cookies, enfim, isso está acontecendo agora, né? Mas não é só o consentimento que justifique, que permite algumas empresas a terem acesso a dados pessoais. O legítimo interesse também é um outro fundamento, uma outra base legal, que se você justificar que você tem um legítimo interesse em ter acesso àquele dado, você não precisa necessariamente ter o consentimento daquela pessoa. Uma coisa que é muito importante aqui no segmento de segurança privada, a proteção à vida. Essa é uma base legal que é muito importante para as empresas de segurança privada. Por quê? O acesso aos dados sensíveis, aos dados de biometria, aos dados pessoais, eles têm um fundamento que é justamente resguardar a vida daquela pessoa que tem aquele acesso, que tem aquele dado pessoal. Então, não necessariamente as empresas de segurança vão ter que ter consentimento de todas as pessoas, de todos os dados que ela trata. Tem alguns outros fundamentos que são cabíveis para essas situações, dependendo, obviamente, do caso e de como esses dados são tratados. Falar um pouquinho aqui do consentimento. O consentimento, ele deve ser informado, ele deve ter uma finalidade específica. A forma de tratamento do consentimento também deve estar clara como que esses dados vão ser compartilhados. Então, isso tudo com base no princípio da transparência, com base no princípio da finalidade. O consentimento ele tem que ser informado, inequívoco, livre e ter a finalidade específica. Ele pode ser dado por meio de termos de uso, de contrato e do privacy by design, que é na concepção do próprio produto, ter esse consentimento no decorrer da aceitação desse produto. O legítimo interesse, ele foi incluído no texto para autorizar determinadas situações nas quais o consentimento não precisa ser emitido. São situações nas quais não é necessário perguntar à pessoa
se aquele tratamento ele pode ser realizado, porque são as legítimas expectativas. Por exemplo, quando a gente contrata um serviço de cloud, a gente tem a expectativa que os nossos dados vão ser tratados pela empresa de cloud, porque ela tem o legítimo interesse em ter acesso aos nossos dados por conta do serviço justamente que foi contratado. Então, não necessariamente o consentimento vai ser necessário em todas as situações. Adequação e implementação. Doutor Henrique. Olha, Pode falar. obrigado, doutora Fernanda. Por onde começar? Essa é uma das grandes perguntas aí que nós fazemos. E os clientes nos perguntam, né? Então, a primeira coisa que todos devem fazer é criar um comitê interno, um comitê para tratar as informações. Esse comitê interno de privacidade precisa ter acesso e ser um comitê formado por pessoas que tenham realmente o conhecimento de todo o sistema da empresa, para que depois ele possa elaborar o plano de adequação. Obrigado. Desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Não. O programa de governança e privacidade, ele tem algumas fases, né? Ele é aplicável a todo conjunto de dados pessoais, ele tem o objetivo de demonstrar o comprometimento, estabelecer confiança e transparência. Ele deve ser adaptado à estrutura, à escala, ao volume e à sensibilidade dos dados que são tratados por determinada empresa. Ele visa a implementação de políticas de segurança da informação, de salvaguardas, de respostas a incidentes, de exercício de direitos, relatório de impactos, revisões periódicas e treinamentos constantes, porque os dados eles são cíclicos e porque também as empresas mudam bastante os negócios, então a implementação e o treinamento e o olhar para essa lei, eles devem ser constantes. O que nós entendemos, quais são as fases que são necessárias, né, da implementação de um programa de governança de privacidade de dados. Primeiro, deve ter a avaliação e a conscientização de todos os stakeholders na implementação desse projeto. E aí, isso significa entrevista com todas as áreas da empresa, mapeamento de todos os dados e, ao término dessa fase, vai ser elaborado um data assessment, que é um plano de todos os dados, como eles são tratados e quais são os dados, a forma de tratamento que essa empresa dá, se ela compartilha, se ela não compartilha, o que acontece com os dados naquela empresa. O segundo passo é o gap analysis, que é a identificação dos problemas nos tratamentos de dados daquela empresa, o que precisa ser melhorado, porque todas as empresas no início da implementação de um projeto de governança de privacidade de dados têm gaps, ninguém está totalmente em compliance com a lei ainda, sem ter a implementação de um projeto. Então, a terceira fase é um planejamento com uma action plan e a quarta fase é a implementação e o monitoramento. Implementação, elaboração de políticas, elaboração dos contratos, adequação de todos os documentos que houverem na empresa, elaboração dos relatórios de impacto de dados pessoais. Então, tudo isso faz parte de um projeto de implementação de dados pessoais. Quando nós falamos de implementação de um programa, né, nós estamos falando de um programa de compliance já, né? E não dá para fazer um programa de compliance se nós não tivermos 4 pilares. O primeiro é comprometimento da alta direção. Esse programa, seja a LGPD ou seja qualquer outro programa de compliance, ele não pode ser do chão de fábrica para cima. Ele começa sempre da alta gerência para baixo. Especificamente no caso do compliance, além do comprometimento da alta gerência, e é claro, como bem falado pela doutora Fernanda, da conscientização de todos, nós precisamos ter um comitê interno e um DPO. Daqui a pouco nós vamos falar quem que é o DPO, Data Protector Officer. Também precisamos fazer uma análise de risco, como
a doutora Fernanda falou, um gap análise, onde eu estou, o que está errado, o que eu preciso alterar. E, por final, ter regras e procedimentos, todas documentadas, baseados na LGPD ou em alterações da LGPD, com isso, trazendo para o caso concreto da empresa. O programa de governança e privacidade, mesmo que ele seja para empresas concorrentes, nunca será igual. Por quê? Cada empresa, pegando o caso de empresas de segurança, cada empresa de segurança tem a sua especificidade. Então, para aquela empresa, ela terá regras e procedimentos baseados, inclusive, no comprometimento da direção e aquilo que a direção tem apetite ao risco. Olha, nós vamos fazer dessa maneira porque a direção, ela também, para esse mercado, ela tem uma certa atuação. E ela tem um produto específico. Essa combinação nós fazemos, então, o programa de governança para aquela empresa, mesmo que eu tenha uma estrutura mestre. Obrigado. Quando nós falamos de LGPD, mas quem sou eu na LGPD? Aonde eu estou envolvido? Quais são os atores aí? O primeiro, né, o ator principal é o titular. O titular é a pessoa a quem se refere, aquele que é o proprietário dos dados, né? Então, é aquela pessoa física, sempre pessoa física, que os dados vão ser tratados. E aí, trazendo já para um caso concreto, quem são os titulares hoje em dia? Por exemplo, candidatos de vagas de emprego, aqueles que enviam currículos para as empresas, são titulares de direito. Os alunos são titulares de direitos. Pacientes e clientes também são titulares de direitos. Visitantes de um condomínio são titulares de direitos. Consumidores, de regra geral, são titulares de direito. E eu deixei essa imagem para dizer uma coisa para vocês. A LGPD, ela não diferencia, nós estamos falando bastante da área virtual, né? Mas tudo que for físico também, a LGPD, ela protege da mesma maneira. Então, todos os cuidados que tivermos com dados pessoais na forma virtual, nós temos que ter também na forma física. Controlador. O controlador é a pessoa jurídica que coleta os dados, é o destinatário, é quem recebe os dados, né? E esse controlador é o responsável por como os dados serão coletados e depois armazenados no decorrer do processo. Por que nós colocamos essas duas imagens para vocês? Se nós pensarmos hoje, a maioria de nós tem um clube que frequenta. E aquele clube onde nós frequentamos, ele é um controlador de dados hoje. Porque ele sabe seu nome, ele tem quem são seus dependentes. Só um exemplo, por que nós colocamos isso, a doutora Fernanda e eu? Para mostrar para vocês o alcance da LGPD. Imaginem um clube, imaginem uma escola, imaginem uma portaria virtual. São todos lugares onde nós temos os controladores de dados. Outro ponto é o operador. O operador, ele se diferencia um pouco do controlador, porque inicialmente não foi para ele que os dados foram direcionados. Entretanto, uma nuvem, por exemplo, um iCloud, ele pode ser um operador, porque é ele que também, junto com o controlador, terão a posse dos dados e vão tratar esses dados. E, por último, criada esse ano, é o órgão da Administração Pública Direta Federal, é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E uma das funções da ANPD, ela que irá fazer a aplicação de multas, fiscalizar e aplicar sanções, promover entre a população o conhecimento, que a gente esperava que fosse até maior, né? Promover ações de cooperação com as autoridades. E tem uma coisa muito interessante, que é a ANPD, que
vai nos ajudar, às vezes, a tirar dúvidas. Então, quando nós temos lá, promover os conhecimentos públicos, né, sobre a proteção de dados, nós esperamos, e essa é uma função da ANPD, tirar dúvidas nossas, né, dos advogados e também das empresas. Bom, o último aí é o DPO. O DPO, também chamado em português encarregado, é a pessoa física ou jurídica, né? E ele seria mais ou menos o xerife. É ele que vai ajudar a empresa, ele vai ser o xerife e a ponte. Ele será a ponte com a ANPD e ele também vai ajudar a empresa a manter toda aquela cultura agora de estabelecer uma integralidade, Um canal de comunicação. Um canal de comunicação. Obrigado, doutor. Imagina. Um canal de comunicação para que o titular, ele também vai ser o canal de comunicação entre o titular e a empresa e também da empresa, aquela controladora, com a ANPD. Obrigado. Importante ressaltar só nesse ponto que todas as empresas devem ter um encarregado. E essa pessoa, que pode ser até um comitê, pode ser uma pessoa ou de dentro da empresa ou uma pessoa contratada externa, mas normalmente a gente orienta que seja uma pessoa interna da empresa, que tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento de todos os dados que são daquela empresa, como eles são tratados, que ela que vai fazer a ponte com a ANPD, ela que vai responder às dúvidas dos titulares dos dados. Então, é uma pessoa que tem que ter bastante conhecimento da forma como os dados são tratados. Só complementando. Muito bom. Muito obrigado pela... Imagina. Muito bem. Nós falamos lá que a ANPD é que será responsável por aplicar as multas, né? Mas também a ANPD vai observar, e como advogados, nós vamos primeiro falar das atenuantes. E a pior situação do mundo é quando uma empresa recebe uma sanção e nós não temos qualquer atenuante para defender a empresa. No caso da LGPD, implementando um sistema, primeiro nós podemos ver o seguinte, conversando com a ANPD, né? Qual é a gravidade da infração dos dados? A boa-fé do infrator. Será que realmente ela teve a intenção que esses dados fossem vazados ou tratados de maneira errada? Qual foi alguma vantagem oferida? Teve valor econômico? Foi uma venda de dado ou não? A condição econômica do infrator. Uma empresa de pequeno porte não pode receber a mesma multa de uma empresa de grande porte. Se isso é uma reincidência, se já teve um caso e não houve nenhuma correção, o grau do dano, a cooperação do infrator e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Obrigado. Muito bem. E aí, eu separei duas atenuantes aqui, três atenuantes que são muito importantes. A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos. A segunda, políticas de boas práticas e governança. E a terceira, adoção de medidas corretivas. Essas três cláusulas é um compliance. Então, a lei ela não usou a palavra compliance, mas ela usou exatamente o que nós fazemos dentro de um programa de compliance. Doutora Fernanda, você quer comentar sobre isso aqui? As consequências? Sobre as consequências, né? A principal consequência da NPD, nós vamos falar aqui da multa. Obviamente, quando uma empresa recebe uma multa, ela está recebendo uma sanção pecuniária. Mas, senhores, entendam uma coisa. Existe uma coisa muito pior que da multa. Quando nós falamos, principalmente, da reputação da empresa. Além da multa, a empresa ela tem que publicizar essa infração. Pior do que isso, ela tem que bloquear
os dados pessoais e não pode utilizar esses dados pessoais. E, por final, se nós falarmos assim de quanto que seria objetivamente o valor da multa, primeiro, é em torno de até 2% do faturamento bruto do ano anterior, e isso é um valor considerável, até 50 milhões. Então, para quem acredita que a lei não vai funcionar, essa é um parâmetro objetivo em que determina que a multa ela pode chegar a valores altos e penalizar a empresa de várias maneiras. É verdade. E só complementando, doutor Henrique, muito tem se falado na multa que pode chegar a 50 milhões. Eu acho que todo mundo que fala da LGPD fala da multa que é para impactar, né? Mas, conforme você mesmo disse, a empresa ela pode ser proibida de ter acesso aos dados pessoais. Então, isso, para muitas empresas, é pior do que efetivamente o pagamento da multa. E além disso, a gente tem que deixar claro que não só a ANPD vai fiscalizar essa lei, né? Eu já comentei isso, mas o Ministério Público, o PROCON, então vários órgãos eles vão fiscalizar e podem ter. Já temos um caso da Cyrela que está sendo muito comentado de que houve uma multa com base, uma indenização com base na LGPD. A Cyrela foi obrigada a indenizar o titular dos dados em R$10 mil. Então, assim, a extensão disso vai ser muito grande, né? Doutora Fernanda, se me permite, eu Claro, acredito que a LGPD vai ser um novo Código de Defesa do Consumidor, mas para a relação de dados pessoais. Concordo. Porque um dos fiscais será o próprio titular do direito. Eu acredito que daqui a 20, 30 anos, da mesma maneira que o Código de Defesa do Consumidor está divulgado hoje, nós teremos uma LGPD aí atuando fortemente e as pessoas perguntando por que você quer usar o meu dado, qual a finalidade dele. E você lembra que quando o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado, também as pessoas achavam que não ia pegar. Também tinha isso, não vai pegar, é muita burocracia, não sei. E realmente é uma lei que está aí, que se as empresas não cumprirem, tem sanções altas, multas do PROCON, processos judiciais. Então, é uma lei que por todo esse reflexo no país todo, eu acredito que sim, vai pegar. Doutor Henrique quer comentar? Acho que a gente já comentou um pouquinho do caso da Cyrela. Nós comentamos do caso da Cyrela, mas gostaria de dizer, principalmente aos colegas que militam na área do direito, se vocês abrirem o PJE, vocês vão observar que já tem você pode classificar a sua ação dentro da LGPD. O que acontece? Nós participamos, antes da pandemia, de uma exposição da LGPD num grande fornecedor, um grande pessoa que atua na área do mercado. Que eu não posso revelar o nome no momento. E eles disseram para a gente o seguinte, dentro dessa reunião: nós acreditamos que após a entrada da LGPD, nós vamos ter muitas ações. Por quê? As pessoas só estão esperando entrar a ação para que os provedores, essas empresas, comecem a sofrer as ações. E hoje nós não estamos há 2 meses da LGPD e o Ministério Público de Minas Gerais já entrou com uma ação civil pública e está buscando aí os responsáveis por venda de dados. Que eu concordo com o Ministério Público, o dado não pode ser vendido para outras pessoas. Aquilo de você, na sua casa, receber uma ligação de uma pessoa, sabendo o seu CPF, ou sabendo dados seus, onde você morava, isso não pode mais. Ok? Obrigado. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas questões específicas no segmento de segurança privada, né? Exato. Muito bem. Nós falamos um pouco lá, então, voltando lá,
onde que eu começo, né? O que que eu tenho que fazer? E nós falamos do gap analysis, que é uma identificação de risco, né? O que que nós nos propomos aí e analisamos? Todos os riscos, esses números 1, 2, 3, etc., são riscos que nós identificamos dentro de uma empresa de segurança. Esses riscos nós avaliamos pelo impacto e pela probabilidade. O impacto seria receber a multa, são as sanções, né? E a probabilidade disso ocorrer. Tem riscos que são menores, tem riscos que são maiores. E qual que é a ideia, depois de entrar na empresa? É fazer que eu tenha a redução desses índices para os quadrantes verdes, onde o risco da empresa, mesmo sendo a empresa uma atividade de risco, por mais que a gente queira, sempre a gente deve minimizar esse risco. Então, esse é o primeiro ponto que nós buscamos fazer dentro da empresa, né? Fazendo essa matriz aí de risco. Obrigado. Muito bem. Quem são os riscos, então, dentro da empresa? Os primeiros a serem considerados riscos são os sócios de gerentes. Para a LGPD e para o compliance, sócios e gestores são risco. Um exemplo para vocês, se o sócio ele não aderir à LGPD, ele é um mau exemplo. Já a primeira coisa, ele é um risco à própria LGPD. O gestor, a mesma coisa. O colaborador, aquele colaborador que não adere à LGPD, que depois de um treinamento ele não se nega a fazer o que foi determinado, também é um risco. Outro ponto é o procedimento viciado, é aquele famoso que diz assim, eu sempre fiz assim, por que agora eu tenho que fazer diferente? Esse é um grande problema e aí tem dentro da cultura que nós temos que colocar. É a cultura LGPD, é a cultura da proteção dos dados. Esse é um ponto forte que nós temos que rebater. É a mudança do mindset, né, doutor? Que a gente comentou. Maravilha. Nós temos que mudar o mindset, obrigado, doutora, e mudar a cultura dentro da empresa. Não me arrisco a falar do ERP, né, que são os sistemas utilizados, mas ele também é um problema. Por que é um problema? Só dando um exemplo. Se dentro do ERP ele fizer mais de um espelho, ou seja, eu estou trabalhando num sistema e ele produz outros filhotes, outros sistemas filhotes, e quando eu faço a alteração do dado ou a mudança, esse ERP não acompanha de uma forma global. Eu tenho um problema do próprio ERP. Fora isso, a vulnerabilidade do ERP também pode ser um risco. Cláusulas contratuais. A inexistência das próprias cláusulas contratuais é um risco que nós vamos ter que falar sobre dividir as informações. Característica dos dados coletados. Os dados são pessoais, são sensíveis, são de adolescentes. Isso a gente tem que avaliar também. E o operador, quem é o operador? O operador aqui não é o operador que pega os dados. Se vocês lembrarem dos atores, nós temos dois atores, né? E um deles temos o controlador e o operador. Do lado do risco externo, o titular é aquele que é o fiscal, que nós já falamos, é o primeiro a ser um risco externo para a empresa. Ele está observando se você está corretamente tratando os dados dele. Aí, nós pensamos assim, para a empresa de segurança, ela tem um cliente. Quem que é o cliente dela? Pode ser um banco, pode ser um condomínio, tanto um condomínio residencial como comercial, etc. Pode ser qualquer prestador de serviço relacionado com a segurança. Esse cliente pode ser um controlador 2, pode vir a ser um controlador 2, dependendo da natureza do negócio. Por quê? Quando a pessoa ela entra na empresa, ela passa por uma recepção onde terá a análise dos dados da pessoa.
e depois ela vai exatamente para uma clínica, vai para um escritório, vai para um consultório, ou vai para dentro do banco, aí ela tem um outro controlador. Aí nós temos que olhar qual que é o RP utilizado também do cliente para ver se não vai haver um vazamento e não vai confundir com a responsabilidade da empresa prestadora de serviço de segurança. Outro ponto é quem é o operador do cliente? Como é que ele trata esses dados? Tudo isso é muito importante e aí nós colocamos esses riscos dentro de um relatório inicial que nós chamamos de RIPD, né? RIPD, que é o relatório de impacto à proteção de dados. Esse relatório vai ser fornecido para a alta gerência para que aí sim nós possamos então fazer a implementação. Só complementando um pouco, doutor, por exemplo, tem empresas de segurança que prestam serviços para shopping e já houveram casos, tem investigações de shoppings, de empresas de segurança que utilizam o sistema de reconhecimento facial e que depois repassam esses dados de biometria para o shopping para fins de utilização para marketing. Então, de fato, cada empresa deve ser avaliado qual é a forma de tratamento, se tem o compartilhamento porque o compartilhamento do que é feito com esse compartilhamento, porque a forma e o caminho do programa de governança de privacidade de dados é completamente diferente de uma empresa para outra, né? Sim. Concorda, doutor? Concordo, e assim, nós estamos falando empresas de segurança, né? A atividade da empresa de segurança é muito grande. E nós temos que, a cada caso, como nós falamos lá, não dá para fazer um sistema de data compliance para uma empresa de segurança e todas vão ser igual. Cada empresa tem as suas especificidades, né? E analisar quais são os dados de cada uma, quem é o cliente posterior, né? Seria o controlador segundo o outro controlador. Bom, falando do risco, então, nós dividimos aqui os riscos por categorias. Sócios, gestores, colaboradores são pessoas. Pessoas, nós temos que trabalhar essas pessoas com conscientização, com treinamento. Como que eu vou trabalhar essas pessoas, né? Essa é a maneira correta de trabalhar com adultos dentro da empresa, né? Que são os prestadores de serviço, os colaboradores em geral. Procedimentos viciados. Nós temos que trabalhar com a cultura organizacional, fazendo, como a doutora falou, fazendo o mindset, né? Eu tenho que ter um novo mindset, implementar primeiro um código de ética dentro da empresa. Não dá para começar um LGPD e eu não tenho um código de ética. E a quantidade política de privacidade muito bem formulada, né, doutora? Acho que tudo isso faz parte do programa de governança. O programa de governança. Como é que eu vou começar lá do LGPD se eu não comecei a arrumar a casa, né? Eu tenho que arrumar a casa, fazer a conscientização, depois aí nós vamos para o LGPD. Muito interessante a parte da conscientização, que a doutora Fernanda também tinha comentado, e fazermos a divulgação interna. É o famoso endomarketing. Nós temos que ter um endomarketing relacionado agora com a LGPD, porque a partir do meio do ano que vem nós vamos ter que começar a ter as sanções. Então, é interessante que nós temos aí praticamente logo temos Natal e Ano Novo, Carnaval, não temos 6 meses para solidificar essas informações com os colaboradores. E só lembrando, né, doutor? Desculpa te interromper. Não, por favor. Mas só lembrando que, em que pese as sanções ainda não estarem em vigor, a lei ela está em vigor. Então, a gente já viu o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicando a LGPD. O Ministério Público, o PROCON, enfim, podem fiscalizar. Em que pese as sanções previstas na LGPD não estarem em vigor, as sanções de outras formas podem vir. Então, todas as empresas têm que ter cautela mesmo. Super cautela, tanto que a Cyrela está aí para mostrar que já teve um problema. E, acima de tudo, um ponto muito importante, apoio explícito da alta gerência interna
e do encarregado ou de PO que venha a compor essa empresa. Isso é chave no programa. ERP utilizado. As empresas utilizam um sistema de informação e nós precisamos de um TI. E aí, digo para vocês, é importante ter uma empresa que nos ajude na área de TI a emitir esse relatório, porque nós, advogados, não temos uma expertise para saber se esse ERP ele atende todas as áreas de segurança. E aí vale a pena lembrar por que essa lei é complexa. Porque ela, além de ter os dados pessoais, dados sensíveis, e os dados serem aí enormes, nós temos também ser multidisciplinar, porque ela envolve tanto TI como direito. Eu já vi pessoa de TI querendo falar do direito e já vi advogado querendo falar do TI. Nós vamos falar da parte do LGPD do direito. E eu não vou me arriscar a analisar ERP, porque eu acho que é temerário, né? Obrigado. Cláusulas contratuais. Isso é um ponto importante. A partir da LGPD e até como é que nós fazemos para transformar o limão numa limonada, aqueles que estão aí reclamando de uma nova lei. Elas podem transformar isso numa estratégia de marketing. A empresa já está adequada ao LGPD e, dentro dos contratos, colocar as cláusulas relacionadas ao LGPD, como bem lembrou a doutora Fernanda, a política fazer parte, a política da empresa de tratamento de dados vir a fazer parte, o código de conduta, colocar no site. Então, transformar a situação, a obrigação de fazer em marketing para a própria empresa, se adequando o mais rápido possível à legislação. E com isso, dentro do contrato, colocar as cláusulas definindo as obrigações e também os procedimentos entre o cliente, né, o controlador 1, que seria a empresa prestadora, e aquele cliente final. E, doutor, só complementando, importante que tenham cláusulas protetivas tanto nos contratos com os fornecedores quanto nos contratos com os clientes, porque toda a cadeia faz parte da governança de dados, né? E todos devem tomar as cautelas, ter a LGPD implementada. É importante também fazer uma due diligence, ter as cláusulas de responsabilidade e as formas de tratamento bem definidos, tanto dos fornecedores quanto dos clientes. Porque muitas vezes as empresas de segurança que fazem só serviço de portaria, elas coletam esses dados e o software não é necessariamente da empresa de segurança, e sim da empresa proprietária do condomínio. Então, essa responsabilidade, a forma de tratamento, quem que vai ter acesso, o ciclo de vida daquele dado, tem que ficar muito estabelecido no contrato, porque se por acaso vier a ter um incidente de vazamento, tem que ter resguardadas as responsabilidades bem estabelecidas. Ou muitas vezes tem dois controladores na mesma situação, né? Então, a empresa de segurança, ela coleta os dados e ela repassa ao condomínio, mas ela também fica com aqueles dados. E por que ela trata esses dados? Qual é a finalidade? Então, são dois controladores. E qual é o ciclo de vida? Quanto tempo ela vai manter aquele dado? Para qual finalidade? Então, tudo isso tem que ser estabelecido contratualmente. Não, excelente. E, doutora, a senhora me lembrou um outro ponto, que é o seguinte. Nós pensamos na LGPD da porta para fora, né? Mas tem a LGPD da porta para dentro, que quando nós pensamos naquelas empresas prestadoras de serviço, análise, por exemplo, dos folha de pagamento. Sim. Folha de pagamento. As empresas que processam folha de pagamento, folha exatamente. De pagamento, os convênios. Convênio médico. O restaurante que eles almoçam dentro ou fora da empresa, que tem os dados de todas essas empresas, inclusive um restaurante externo, né? Se tiver os dados do funcionário, eles vão ter que olhar aí toda essa situação e fazer uma cláusula contratual com os prestadores
para que a empresa não venha a sofrer depois um problema. Exatamente. Obrigada, Vicente. Característica dos dados. Quais são os dados que as empresas, aí nós pensamos, o que as empresas de segurança vão coletar de dados? O mais comum, a princípio, e aí vale a pena lembrar uma coisa que até a doutora Fernanda e eu comentamos. Por que às vezes na portaria se pede o CPF? Eu não vou fazer compra. Não precisa emitir uma nota fiscal, né? O CPF é para fins fiscais, sim. Se você pede meu CPF, você está pedindo... você vai ficar a cargo de cuidar do meu CPF. Será que é importante, é interessante as empresas terem o CPF? Para que elas querem? Esse é o primeiro ponto. Então, lá, quando nós falamos do princípio da finalidade, para que eu quero o dado? Então, tudo começa aqui. Qual é o dado que eu vou... Pois não, só doutor. Complementando, doutor, uma coisa que nós comentamos em outra oportunidade, as pessoas muitas vezes chegam em alguma portaria, aí o vigilante fala, você pode me falar o seu RG? Olha que ponto de atenção, né? A pessoa vai ter que falar o RG dela em tom alto, em voz alta. Outras pessoas que estiverem ao redor podem pegar aquele dado e utilizar, se elas estiverem de má fé. Então, a gente tem que buscar algumas formas e soluções para que não necessariamente a pessoa fale o RG, mas sim ou entregue o documento, ou aporte o RG numa maquineta, como a gente faz no supermercado para colocar o CPF, enfim, buscar outras soluções para mitigar os riscos, né? E aí também tem um problema de procedimento, que às vezes o nome no RG não é checado no sistema, ou é a primeira vez que a empresa está lá, isso já aconteceu comigo, você pode falar um outro RG, ou uma pessoa fala um RG diferente, e entrou. Então, uma pessoa acaba... existe uma falha na segurança e uma falha na LGPD aí, que deve ser corrigida. Né? Falando, então, dos dados, quais são... O que nós temos que olhar? Se é a base legal, é o livre consentimento, ou qual dos dois itens aí eu vou utilizar? Quando nós estamos conversando, eu e a doutora Fernanda, nós estamos vendo que a maioria das vezes, se não a totalidade, é o livre consentimento. Legítimo interesse, ou então a proteção à vida, né? Porque a proteção à vida é um outro fundamento legal que permite às empresas de segurança terem acesso aos dados pessoais, inclusive aos dados pessoais sensíveis, que são a biometria, que é o reconhecimento facial, ou então a biometria. E esses dados, eles não é que as empresas não podem utilizá-los, sim, podem utilizar, porque a LGPD permite que, para a proteção à vida daquela pessoa, ela tenha acesso. Mas qual é a forma de tratamento? Se tem o compartilhamento, se não tem, quais são as camadas de segurança? Se tem um software, esse software ele tem programas, tem programas de softwares de segurança da informação, tem camadas extras de segurança. A empresa fez um relatório de impacto dos dados pessoais, fundamentou qual é o ciclo de vida ao descarte, ou então se é possível a anonimização desses dados, porque daí não tem um problema no tratamento dos dados. Você precisa ficar com a identificação dessas pessoas, ou você pode ocultar algumas informações e só ficar com outras. A anonimização é uma característica muito importante da LGPD e que eu acho que pode ser, inclusive, utilizada em muitas situações e que diminuem muito, atenuam muito a responsabilidade das empresas, né? Que com a anonimização não é necessário a aplicação da LGPD de todas as disposições. Então, isso tudo tem que ser avaliado para caso a caso, né? Em relação aos dados que são tratados exatamente pela empresa. Muito bom. O próximo. O operador. Esse operador, então, é aquela outra pessoa que vai atuar junto com a empresa, onde serão guardados os dados.
esse operador, nós temos que fazer um due diligence, ou seja, nós temos que fazer uma vistoria nesse operador. Quem é esse operador? Ele oferece todo o cuidado necessário, ele tem certificação, e também ter um contrato com esse operador à luz da LGPD, para que depois as responsabilidades também sejam definidas nesse contrato. Só uma coisa, falando de operador, nós às vezes pensamos só no operador na nuvem, né? Mas nós temos, por exemplo, aqui na região de Jundiaí, onde ficam arquivados todos os processos físicos. E, então, quando você precisa desarquivar o processo sai de Jundiaí e volta para a vara, né? Esse também é um operador para a gente, não para nós, né? Para a justiça. Por quê? Ele tem os dados e ele é um operador físico. Agora, imagine o seguinte, a empresa ela precisa guardar todos os documentos relacionados à contribuição de um funcionário que vai se aposentar daqui 20, 30 anos. O que ela vai fazer com isso? Vai digitalizar? Vai deixar lá na maneira física? Então, os operadores, quando nós pensamos em operadores, pela modernidade, nós estamos pensando em nuvens, mas operadores também são aonde nós colocamos os arquivos físicos. E como são controlados esses arquivos físicos? Quem tem acesso? Quem tem a chave? Não é simplesmente assim, operador é o iCloud. Não, o operador em cada caso nós temos que avaliar, por isso que nós colocamos o due diligence em cada cliente. Em cada... E também, pois não. E também, só complementando, doutor, em relação às empresas de segurança, nós podemos ter uma situação que a empresa de segurança, às vezes, é a controladora de um dado pessoal, às vezes ela pode ser só a operadora, porque ela não vai definir como aquele dado é tratado, às vezes ela pode contratar centros de formação dos vigilantes, que serão operadores, então definir quem vai determinar como aquele dado vai ser tratado vai ser a empresa de vigilância. Enfim, tem uma série de situações que podem ter co-controladores, cooperadores, e tudo isso tem que ser, novamente, avaliado caso a caso mesmo. E aí, quando nós pensamos em sanções, né? E aí, quais são as atenuantes? O que é importante? Que cada um dos atores tenha comprovantes, evidências, a palavra evidências, de que está cumprindo a LGPD, para que depois sobre ele não recaia uma grande sanção. Exatamente. Muito bem. Falando do titular de direito, doutora Fernanda, a senhora acha que precisa de consentimento? Em qual situação, doutora? Do titular aqui na tela, quando nós estamos falando, nós mudamos, né, para o não precisa de consentimento, doutor. Então, a doutora Fernanda e eu, nós conversamos, né, antes de fazer essa apresentação, e aí a pergunta é a seguinte: quando uma pessoa chega na portaria, vamos falar, uma portaria de um condomínio ou de entrar numa empresa, ela terá que dar o consentimento? Nós entendemos que não. Ela não precisa fazer isso. Porque existem pessoas que estão falando, olha, qual vai ser o formulário para fazer o consentimento da pessoa? Lembrem que existem lá as bases legais. E dentre as bases legais, nós podemos fugir do consentimento. Fugir do consentimento, ou seja, a não necessidade do consentimento, não significa que a empresa não é responsável pelo dado. Uma coisa significa que ela não precisa pedir o consentimento. Por quê? Ela tem um legítimo interesse e ela necessita daquele dado. Outra coisa é o que ela vai fazer com o dado. Então, uma coisa não se mistura com a outra. Exatamente. O consentimento é só uma das formas de cumprimento da LGPD, né? Como a gente falou naquela parte mais teórica, o que nós entendemos que pela segurança, pelas empresas de segurança, elas visarem a proteção e segurança à vida daquela pessoa, eu acho que a fundamentação e a base legal para ter acesso àqueles dados é essa. Então, não necessariamente vai ter que ter o consentimento. Isso dependendo da forma que o dado é tratado, porque se houver compartilhamento para fins de marketing, se houver perfilamento, enfim, tudo isso tem que ser avaliado, né, doutor?
Mas nessa situação da necessidade dos dados pessoais única e exclusivamente para fins de segurança daquela pessoa, enquanto ela estiver naquele espaço, nós entendemos que não vai ser necessário consentimento. Agora, se essa empresa ela registrar os dados de entrada, de saída, por que ela quer registrar? Se for para proteção de segurança, é uma questão. Se for para utilização de outras formas, é outra questão. Então, tudo isso tem que ser avaliado e tem que estar entabulado num relatório de impacto. Ok. O cliente controlador 2. Então, é um outro risco externo, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que revisar os contratos com essa empresa. Qual que é o complicador que nós colocamos? Vamos pensar num edifício, aqui é muito comum, eu estou na região de Campinas, tem uma região aqui que só tem condomínios de consultórios médicos. Imagine o seguinte, a empresa de segurança, ela faz o contrato com o condomínio. E o cliente, ele entra para ter uma consulta com uma outra empresa que não tem relação basicamente jurídica nenhuma com a empresa de segurança. Como é que nós tratamos isso? Então, nós pensamos no seguinte. Primeiro, a relação cabe ao controlador 1, que seria a empresa de segurança, ela fazer o melhor possível dentro da LGPD. Com isso, o controlador 2 ou o simples tomadora do serviço, que seria o condomínio, ele divulgar dentro do próprio condômino que essa empresa ela está seguindo as normas da LGPD e também agora os condôminos deveriam seguir também a LGPD por obrigação legal. Então, fazer uma campanha interna. E aí eu queria contar para vocês um caso que aconteceu com a gente aqui. Uma senhora, ela fez o teste de gravidez, ela recebeu o teste de gravidez fechado e foi ao médico, numa dessas clientes, numa dessas clínicas, se tratar com o médico. Muito bem. Quando o médico abriu o exame, ele descobriu que ela estava grávida, já deu lá toda a preparação. A hora que ela chegou no estacionamento, uma empresa de móveis de bebê ligou para ela, ofertando já para que ela fizesse o quarto. Muito bem. Quem sabia que ela estava grávida? Ela não tinha contado para o marido ainda, o médico, o laboratório. Talvez uma recepcionista da clínica, mas não debaixo da clínica, não se sabe. O que se sabe é o seguinte, o dado dela vazou. Alguém está comercializando o dado da gravidez dela para obter uma vantagem econômica. Isso não pode. E ainda bem que a LGPD não estava em vigor, porque ou a clínica ou o laboratório, porque nós não conseguimos identificar nesse momento quem foi, poderia responder dentro da LGPD. Tem um caso emblemático também nos Estados Unidos, que é da Target, não sei se todo mundo já conhece, que é uma filha de um diretor, ela estava grávida, mas ela ainda não sabia, e o diretor da Target já sabia que a menina estava grávida. Então, ele ficou sabendo, o pai ficou sabendo antes da menina. E outra coisa que era muito interessante, que as pessoas os casais que estavam esperando o bebê, eles recebiam publicidade tanto de coisas para o bebê, né, de fralda, enfim, de todos os itens do enxoval, e de cerveja. E aí foi verificar por que recebiam publicidade de cerveja, promoção de cerveja. Porque as pessoas que têm bebê acabam ficando mais em casa e os pais consumindo mais cerveja em casa. Então, olha como isso tudo é utilizado, né? Então, voltando lá no começo da nossa palestra, né? Quando a doutora Fernanda falou, nós somos algoritmos, nós temos esse valor, essa a ideia. Por que veio a LGPD? Porque as relações humanas estão complexas e as pessoas estão tomando os dados para
o objetivo próprio. Bom, e ainda no risco externo, né, tem o RP utilizado, como nós já falamos, é importante elencar de quem que é esse RP e de quem que é essa responsabilidade. Pois não, doutor. Não, desculpa, estou falando aqui. Mudar o slide. Ah, desculpa. Tá ok. Nós já estamos finalizando, tá, pessoal? Pontos importantes aí da LGPD. A LGPD não diferencia clientes de colaboradores, nós já falamos isso. Então, os seus colaboradores também são titulares de direito e são fiscais. O que poderá acontecer no futuro? Pode acontecer uma ação trabalhista e, ao mesmo tempo, uma ação na área civil. Ação trabalhista questionando os valores, uma reclamação trabalhista, né? E na área civil, uma ação relacionada com a LGPD daquele colaborador. Um outro caso para vocês foi um funcionário que ele fez uma cirurgia, a cirurgia é de hemorroida. O que acontece é que o chão de fábrica, ele vê isso de uma forma jocosa, e esse rapaz levou ao apelido de hemorroida. Então, todo mundo chamava o rapaz de hemorroida. Ele saiu da empresa, ele entrou com uma ação e ganhou, só na esfera trabalhista, na época, danos morais. Isso não impede, vejam bem, se ele entrar na trabalhista com os danos morais, ele pode entrar ainda na civil hoje pelo LGPD. Porque um dado sensível dele saiu do RH, o tipo da cirurgia que ele fez, e isso tornou-se uma forma jocosa dentro da empresa. É isso. Bom, eu acho que essas eram as informações que a gente queria trazer. Eu agradeço muito a doutora Henrique, a doutora Tatiana, a doutora Alberto pela oportunidade. Acho que agora a doutora Tatiana vai abrir a perguntas, nós estamos à disposição, e se não der tempo de respondermos todas as perguntas aqui nesse evento, nesse webinar, estamos à disposição também por e-mail. Aqui estão os meus e-mails, o meu e-mail e o e-mail do doutor Henrique, e nós estamos à disposição. Obrigada, doutora Fernanda, obrigada, doutor Henrique. Prazer. Nós vamos até às 17 horas, agora eu vou abrir para as perguntas, doutora Vanessa e doutor Alberto vão falar, vão fazer os questionamentos para o debate, para as questões que nós já recebemos, várias pelo chat, pelo Q&A. E é isso, né? A segurança privada, as empresas de serviços, ela tem essa especificidade de que nós temos a responsabilidade com as nossas informações, né, com os nossos dados internos aqui da empresa e dos nossos empregados diretos, dos nossos clientes diretos, e temos ainda lá no posto de serviço essa coleta das informações do cliente, que não é uma informação coletada para nós, mas sim uma informação coletada pelos nossos empregados para os clientes, né, pelos empregados da segurança privada para os nossos clientes, ou então pelos condomínios, para os condomínios. Então, isso é bastante, tem muita coisa para ser debatida aí, tem as questões feitas sobre aqui a proteção de dados dentro da empresa, sobre dados de RH, como o doutor Henrique há pouco comentou. Então, eu acho que a doutora Vanessa pode iniciar os questionamentos, o doutor Alberto também, e aí a doutora Fernanda e o doutor Henrique vão respondendo, por favor. Bem, boa tarde para todos. Parabéns aí pela explanação da doutora Fernanda e do doutor Henrique, muito rico aí o conteúdo da palestra. Obrigada, Tatiana e doutor Alberto, aí pela oportunidade aí de tratar esse assunto que as empresas ainda estão caminhando, as pessoas estão caminhando para se preparar para a LGPD. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas, assim, até um pouco mais específicas, né, quanto à legislação para caso da segurança privada. Quando a doutora Fernanda até fala do termo, o que deve ter termo de consentimento, o que não deve ter termo de consentimento. Contrato de trabalho com nossos colaboradores. Eu preciso colocar expressamente no contrato o que ele vai consentir de informação, ou aquilo lá é uma obrigação legal já da relação de trabalho.
eu não preciso ser tão específica? Como que é a visão com relação a isso? Nós até debatemos esse ponto, né, doutor Henrique, antes Sim. da nossa explanação. O que nós entendemos é que deve ser informado, o colaborador ele deve ser informado dos dados que ele está passando para a empresa e que a forma que esses dados vão ser compartilhados com o plano de saúde. Não precisa necessariamente ter o consentimento mesmo, porque quando é para a utilização dos dados para a saúde do próprio profissional, é permitido o tratamento desses dados, né? Mas como são dados sensíveis, tem que ter uma camada extra de segurança, tem toda uma série de cautelas que devem ser tomadas. Mas não necessariamente o consentimento específico ele é necessário. Só pegando um gancho aí, se nós pensarmos no RH, o RH, quando ele tem um funcionário, esse funcionário pode ter esposa, filhos ou ainda pais que ele coloca dentro do convênio. Então, não caberia nós colocarmos dentro do contrato de trabalho a relação com essas outras pessoas, porque não é uma relação direta com essas pessoas, né? Mas sim com o funcionário. Mas por cautela, fazer essa menção ao funcionário de que os dados dele estão sendo compartilhados e não há necessidade, resumindo, né, de ter do funcionário o consentimento. Não há necessidade. Doutor Alberto, quer fazer alguma observação? Tá muito. Eu gostaria, doutora, se você tiver que fazer alguma outra pergunta, eu pediria que você fizesse e eu depois passo a fazer considerações. Não, tá bom. Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui, aí eu sigo aqui com relação a isso. E acho que aí, continuando ainda com a questão da documentação dos colaboradores, especificamente com os vigilantes, as empresas de segurança são obrigadas a inserir todos os dados e atualizar esses dados dos vigilantes no sistema da Polícia Federal. E há um trânsito, né, dessa documentação, tanto diretamente com a Polícia Federal, quanto com as escolas de formação de vigilantes. Então, nós temos que enviar dados para o psicólogo, que são clínicas separadas, nós temos que mandar para a academia, nós temos que mandar diretamente para a Polícia Federal. Esses dados são públicos, porque se digitar lá os dados do CPF do vigilante, você consegue saber os dados da situação desse vigilante, se ele está regular ou não está regular. Então, assim, haveria necessidade de um termo de consentimento? Isso daí seria um dado sensível ou não seria um dado sensível? Porque são informações até por questões de segurança pública, né? Para que o vigilante seja regulamentado, né? Bom, quando a doutora Fernanda e eu debatemos sobre esse tema, nós chegamos à conclusão que não há necessidade do consentimento, até porque existe uma base legal já para que esses dados sejam compartilhados. Entretanto, nós falamos um pouco sobre as escolas e cabe à empresa de segurança verificar como é que a escola está tratando esse dado. Por quê? Eventualmente, num vazamento de dados, eu preciso ver se isso veio da escola, como que a escola protege esse dado, para que o vigilante depois não venha acionar a empresa sobre um dado que não se sabe de onde veio o vazamento. Então, é necessário deixar claras as responsabilidades nos contratos com esse centro de formação, a forma de tratamento desses dados, porque em que pese ser o exercício de uma determinação legal, deve estar contratualmente, as empresas elas devem ter precauções para que não haja um tratamento que não seja indevido desse dado. Tá. E aí eu acho que o último item, que eu acho que é um pouco mais reflexão do que nós já falamos, existe a lei que pega, a lei que não pega, a lei que se aplica, a lei que não se aplica. O artigo 4º da lei, ele fala sobre a questão do que não, nos itens onde não se aplicariam a lei, né? E não se aplicaria à segurança pública. E a atividade de segurança privada é uma atividade complementar à atividade de segurança pública.
Existem alguns itens que podem não ser realmente aplicados da lei à atividade de segurança pública ou ainda acho que é um pouco difícil para a gente avaliar isso? Olha, Vanessa, no meu ponto de vista, eu acho que não teria como defender essa tese. Eu acredito que o legislador ele incluiu uma fundamentação, uma base legal, que é a utilização dos dados pessoais com fundamento na proteção à vida, justamente para resguardar as empresas de segurança privada para terem acesso a esses dados. Agora, dizer que essa lei não vai ser aplicável às empresas de segurança, no meu ponto de vista, não existe nenhuma interpretação de nenhuma cláusula que possa corroborar com isso. Doutor Henrique, não sei se compactua desse pensamento. É muito importante para a gente entender a visão com relação a isso. Né? Nesse momento, o que acontece? A NPD, essa lei é muito nova no Brasil e é nova para os advogados também. Nós estamos nos debruçando nessa lei há pelo menos 2 anos. E ainda assim, existem alguns pontos que são nebulosos, né? Esse ponto, por exemplo, nós até poderia uma empresa de segurança dizer o seguinte: olha, mas a minha atividade ela é análoga à segurança pública, né? Em alguns casos. Então, a princípio, por cautela, nós preferimos entender que não dá para fazer esse puxadinho legislativo. Mas depois, no futuro, fazendo o que nós queremos perguntar para a NPD? Quais são os casos e quais são as situações em que, por exemplo, para uma empresa de segurança, eu poderia aplicar a mesma situação? Não, no momento, por cautela, eu concordo com a doutora que a gente não tem que fazer, não pode fazer isso. Não obstante, né, o que nós comentamos, o que nós estamos pensando também é o seguinte: todas as consultas que nós fizermos para a NPD, se ela será vinculante àquela empresa ou se ela pode se tornar pública e ser aplicada para outras. Então, são alguns pontos que esse é um exemplo muito bom para que no futuro, por meio até de organizações empresariais, se possa perguntar perante a NPD se essa pode ser aplicada. No momento, então, nós não temos essa resposta. Com o tempo, eu acredito que nós poderemos ter mais dados aí e estar em cima de alguma coisa mais sólida, tá bom? Ok. Eu vou passar para o doutor Alberto para ele fazer as perguntas aí que ele tem aí depois a gente tenta responder as do chat, senão eu pego as do chat e eu passo para vocês depois vocês responderem as do chat. Tá ótimo. Meus caros, novamente, boa tarde. É importante deixar claro que nada disso acontece em vão. Hoje, a alegria veio para mim em dose dupla. Primeiro, a minha filha é uma estudiosa da LGPD. E segundo, a Comissão de Segurança Privada, presidida pela sempre festejada doutora Tatiana, desenvolveu esse trabalho de extremo interesse ao segmento de segurança privada. Essa comissão que eu ajudei a criar e hoje é uma realidade junto com a doutora Vanessa, com o doutor Felipe, Marco Antônio Lopes, Silmar Brasil e tantos outros colaboradores. Muito bem. Nós temos que ainda ressaltar aqui o doutor Henrique, que de forma didática pontuou e tem nos esclarecido muito sobre as dúvidas, principalmente, doutor Henrique, para quem milita no segmento de segurança privada, que é uma atividade específica e onde as empresas vão ter que se adaptar. Eu clamaria o senhor aqui para uma reflexão. Eu estive em Londres há 4 anos atrás e, em conversa com empresários e investidores, eles já colocavam naquela época que era uma dos condicionantes para que viesse investir no Brasil aqui a vigência da LGPD. Naquela época nem se comentava LGPD. Eu pediria ao senhor que fizesse uma reflexão sobre esse assunto, sobre investimentos no Brasil, agora com a vigência da LGPD, doutor Henrique. Muito obrigado por enquanto. Doutor Alberto, eu parabenizo também o senhor pela filha.
ela é excelente profissional, eu tive o prazer de montar essa apresentação com ela, e também para mim foi uma alegria poder desfrutar dessa apresentação com ela, viu? E aprendi muito, digo para o senhor, o bom do direito é isso, a cada dia nós estamos aprendendo e trocando informação, independente da idade, do que acontece entre nós. Falando sobre esse assunto, doutor, eu atuo com uma empresa de construção civil francesa, e essa empresa ela não quer investir mais no Brasil enquanto não se resolver o problema da LGPD. O que estava acontecendo? Por causa da insegurança jurídica, da situação do Covid no Brasil, se pairava a ideia de que a LGPD seria postergada novamente. Externamente, principalmente na França, onde essa empresa tem uma matriz, a ideia, inclusive, era de se retirar do Brasil ou diminuir as unidades no Brasil. Isso para o Brasil, e falando na OCDE, onde o Brasil faz parte, é muito ruim, porque o Brasil deixa de ser acreditado, deixa de ser um país do porto seguro. E gostaria de comentar mais uma coisa, se o senhor me permite. Imaginem um cidadão alemão, que é lá da União Europeia, e ele vem para o Brasil. Hoje, se os dados dele são vazados, ainda, né, por causa da lei, agora entrará em vigência com as sanções no ano que vem, mas hoje, se tem o vazamento de dados desse alemão, não existe entre o Brasil e a Alemanha um diálogo para que a empresa no Brasil, o hotel, ou seja lá onde, o restaurante, aonde vazou os dados dessa pessoa, seja punido. Então, por isso, o Brasil ele precisa se alinhar, sim, de uma forma legislativa com as leis à Europa, para que a gente se torne mais crível, né? O Brasil ainda não é considerado porto seguro, e eu agradeço o senhor por essa pergunta. Muito obrigado pelas colocações, doutor Henrique. Eu vou ler algumas perguntas aqui que estão sendo feitas por alguns participantes e vou dirigir a pergunta agora para a doutora Fernanda. Quem pergunta é a doutora Fabiana Conceição Borges. Qual o grande desafio para implementar a LGPD em uma organização? Por favor, doutora Fernanda. Bom, acho que o grande desafio é sensibilizar as pessoas da importância dessa lei. Eu acho que esse é o maior desafio, porque a gente tem que sensibilizar não só o board das empresas, mas também todos os profissionais do quão importante é essa lei, e que essa lei ela veio para proteger a segurança de todos nós, não só de quem está sendo protegido pela implementação de um programa naquela empresa, mas é importante para todos. E, além disso, a importância também do interesse de investidores em ter acesso a um país que tem um programa, uma lei bem sólida, que as empresas elas estejam em compliance. Eu acho que esse é o maior desafio, a sensibilização e a conscientização das pessoas. E gostaria de agradecer os elogios e falar que eu aprendi muito com o Dr. Henrique também, nesse processo da gente trazer essas informações para vocês. E com meu pai, eu aprendo tanto questões da vida quanto questões do direito, desde o dia que eu nasci. Muito obrigada. Eu vou fazer uma outra pergunta agora para o doutor Henrique. É uma pergunta de um outro colaborador que participa, Ivaldi Silva. Boa tarde, sou de segurança em hotéis e tenho sistema de monitoramento. Minha pergunta é, como fica a LGPD sobre direito de imagem? Por favor, doutor Henrique. Muito bem. O direito de imagem, nós temos que pensar no seguinte, nós falamos aí sobre anonimização dos dados. Precisava ver com essa pessoa se esse dado será anonimizado ou se ele identifica a pessoa. Por exemplo, se ele tem o nome do hóspede com algum documento, isso é uma imagem. Se ele não tem essa imagem, então o dado está anônimo. Acima de tudo, é importante ele tratar, a princípio, esse dado como um dado sensível. Se ele, ou de uma maneira
direta ou indireta, ele conseguir identificar aquela pessoa. Ok, doutor Henrique. Tem mais uma pergunta aqui, aqui no chat. Eu vou fazer agora, dirigir para a doutora Fernanda. Sendo cliente, contratamos empresa de segurança para uma prestação de serviço, contrato. Sabemos que somos corresponsáveis pelo terceiro para diversas ações legais, como a LGPD. Um vazamento de dados envolvendo o vigilante, o contratante também poderá sofrer sanções? Por favor, doutora Fernanda. Muito obrigada para quem mandou essa pergunta. Sim, se esse vazamento tiver ocorrido da empresa contratada, sim, também tem a responsabilidade. É importante que todas as responsabilidades elas estejam bem estabelecidas em cláusulas contratuais. Toda a forma de tratamento dos dados do contratado, do contratante, estejam bem estabelecidos. Quais dados terão acessos, qual vai ser a segurança da informação, a camada de segurança que vai ser aplicada, o porquê que vai ter acesso àqueles dados, qual é a finalidade. Então, é muito importante ter essas cláusulas no contrato para a empresa que tomou todas as medidas necessárias, ela não ser responsabilizada, porque se houver um vazamento de dados e não tiver responsabilização, a responsabilidade bem delimitada, pode haver a responsabilização de toda a cadeia, sim. Doutor Henrique, se quiser fazer alguma complementação, fique à vontade. Eu tenho mais uma pergunta aqui importante para o doutor Henrique. Aqui a pergunta feita pelo Roberto Severino da Cruz Júnior, doutor Henrique. Ele pergunta: quais plataformas ou programas vocês aconselhariam, se puder, para auxiliar as grandes empresas na implantação da LGPD? Por favor, doutor Henrique. Olha, nós não temos o nome de um programa em si, mas o que eu posso dizer é o seguinte: existem dois sistemas, um israelense e outro sueco, que são excelentes, e com os nossos parceiros, eles têm as duas plataformas, que me foge agora o nome dessas plataformas, que atendem perfeitamente a LGPD. Quando nós falamos de plataforma para ser utilizada, é importante lembrar o seguinte, que essas plataformas elas não podem ser violadas por hackers. Segundo, que elas não formam um segundo espelho, onde eu vou ter uma informação de uma maneira, outra informação de outra maneira. Então, essa plataforma ela ajuda o controle da LGPD. Mas, no momento, eu não tenho esses nomes dessas plataformas. Me lembro que uma é israelense e outra sueca. Muito obrigado, doutor Henrique. Bom, nós recebemos aqui um elogio, eu vou compartilhar com os senhores. O Luiz Fernando Pereira Macedo escreve aqui: muito bom o curso. Parabéns a todos pela riqueza de conhecimento compartilhado. E vou fazer uma pergunta agora para a doutora Fernanda, do colaborador Jair Gomes. Ele pergunta: qual a melhor opção para o uso de controle de acesso e marcação de ponto por biometria? A empresa precisa ter um formulário de autorização do funcionário ou visitante para ter o cadastro da biometria? Por favor, doutora Fernanda. Os dados de biometria, eles são dados sensíveis que têm que ter uma camada de segurança maior. Os dados de biometria para acesso e para segurança, é possível colher esses dados de biometria com base no fundamento, na base legal para proteção à vida daquela pessoa. Em relação aos profissionais, para cadastramento do ponto biométrico, sim, é um dado sensível, que tem que ter uma camada de segurança, a gente tem que ter provas de que aquela biometria ela não pode ser fraudada, então tem que ter uma camada de segurança maior. Mas, como é para a execução de uma legislação, que é a legislação trabalhista, que prevê que deve ser determinado ponto, deve ser
registrado o ponto, eu entendo que a biometria é uma forma moderna e que deve continuar sendo utilizada, com algumas camadas de segurança que devem ser implementadas pela empresa. Mas eu acho que é um retrocesso, no meu ponto de vista, a gente voltar para a utilização de uma folha de ponto ou algum outro tipo de marcação. Eu acho que as empresas têm que ter cautela, sim, têm que utilizar softwares seguros, que não tenham nenhum tipo que minimizam as possíveis fraudes, mas que podem ser utilizados porque é para o exercício de uma legislação. Muito obrigado, doutora Fernanda. Posso fazer uma pergunta depois? Quer fazer? Se você quiser fazer antes, eu só teria mais uma para o doutor Henrique aqui. Sim. Como é que Diga lá. fica o sistema de CFTV nas empresas? Hoje é muito normal que algumas empresas multinacionais colocam câmeras para a guarda do patrimônio. Como é que ficam as imagens do CFTV, doutor Henrique, por favor? Pois não. Primeiro, na imagem da câmera, nós temos que ver se tem uma pessoa. Segundo, se pela teoria expansionista, de uma maneira direta ou indireta, eu posso ligar aquela pessoa a alguém, ou um colaborador ou uma pessoa de fora. Nessa situação, as imagens pertencem à empresa, podem ser consideradas imagens sensíveis, porque elas têm traços da própria do rosto da pessoa. Entretanto, a empresa deve guardar isso com ela e nem precisa divulgar isso para o funcionário. Por quê? Existe a base legal, que é a segurança da própria empresa. Muito obrigado, doutor Henrique. Doutora Vanessa, por favor, fique à vontade. Depois eu retorno. Tá bom. Eu vou fazer a pergunta aqui de uma ouvinte aqui, a Lívia Damasceno. Ela fala assim, para a doutora Fernanda. A doutora Fernanda mencionou que a LGPD é para a proteção de pessoas físicas. Então, neste caso, ela não abrange o CNPJ? Aí a pessoa agradece. Aí eu complemento. Eu acho que é para deixar um pouco claro que, assim, as empresas é que podem ser penalizadas com relação a isso, mas é deixar claro que é sempre o dado da pessoa física, né, que está sendo protegido aqui na legislação. Então, só para deixar um pouquinho mais clara essa situação da lei. Exatamente, doutora Vanessa, é isso mesmo que você pontuou. Os dados que são protegidos pela LGPD são dados de pessoa física, sempre dados de pessoa física. Os dados de pessoa jurídica não são protegidos pela LGPD, mas as empresas e as pessoas que tratem dados para fins comerciais, por exemplo, você vai na dentista. A sua dentista, ela tem todo o acesso à sua... Ela faz um questionário lá sobre a sua saúde bucal. A dentista, ela tem que implementar a LGPD. Em que pese ela não ser uma pessoa jurídica necessariamente, ela está tratando dados de pessoas físicas. Então, ela também tem que implementar a LGPD. Então, a gente tem que separar as duas coisas. Os dados que são protegidos pela LGPD são dados de pessoa física, mas tanto pessoa jurídica quanto pessoa física devem tomar cautela em relação aos dados pessoais e implementar um programa de governança de privacidade de dados, porque tanto as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que tenham acesso a dados pessoais para fins econômicos devem estar em compliance com a lei. Doutora Fernanda, posso só... Claro, fica à vontade, doutor. A senhora foi muito feliz em mencionar o dentista. Por quê? A arcada dentária é uma forma de identificação da pessoa. Então, não significa que a LGPD, né, é só aplicada ela protege os dados da pessoa física. Entretanto, o controlador, né, aquele ator, né, o controlador pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. E a pessoa física, entre elas, está o nosso dentista. Muito obrigado. Eu consulto o Davi, a doutora Tatiana. Eu tenho muitas perguntas ainda aqui, feitas por assistentes e colaboradores nossos. Qual é o tempo que nós temos, por favor? Nós temos 5 minutos, doutor. Vamos até às 17 horas. Ok, doutora. Então, eu vou seguir aqui
com algumas perguntas ainda que estão fazendo aqui. O Marcos Vinícius Leite pergunta, eu vou dirigir para a doutora Fernanda. Boa tarde, gostaria de saber como os doutores enxergam o compartilhamento de responsabilidade da coleta do funcionário da prestadora de serviço em um sistema de gestão do tomador de serviço. Eu estou resumindo a pergunta porque a pergunta dele é mais longa, mas essa daí, qual a responsabilidade da coleta do funcionário da prestadora de serviço em um sistema de gestão? Por favor, doutora Fernanda. Eu entendo que a gente tem que avaliar como que esses dados são tratados e definir a responsabilidade. Pelo que eu entendi da pergunta, os dados que são utilizados no sistema de gestão da empresa tomadora de serviços, é isso? Isso. Então, o que eu entendo que tem que ser delimitada a responsabilidade e a forma de tratamento, porque se houver um incidente de vazamento desses dados, ambas podem ser responsabilizadas se essas responsabilidades não estiverem delimitadas. Doutor Henrique, fique à vontade para complementar. Concordo, é isso mesmo. E só lembrando que se vocês quiserem nos mandar perguntas por e-mail, eu acho que o tempo está curto, aqui a gente só tem mais 3 minutinhos, mas tanto eu quanto o doutor Henrique estamos abertos para sanar eventuais dúvidas que ainda fiquem após a apresentação. Então, fiquem à vontade para nos mandar questionamentos por e-mail. Eu vou fazer mais uma pergunta para o doutor Henrique. É uma colocação do Wagner de Mascarenhas de Souza, doutor Henrique. Sim. Ele questiona, no caso da segurança privada, em uma ocorrência que aconteça um flagrante delito, o vazamento das informações do meliante pode causar problema... Espera aí que entrou alguma coisa aqui. Pode deixar problemas para a empresa de segurança na esfera da LGPD? Por favor, doutor Henrique. Não, de maneira nenhuma. Primeiro porque essa pessoa ela está no cumprimento do dever e dentro do cumprimento do dever ela não tem nem que pedir o consentimento. Imaginemos uma pessoa que teve um acidente de moto, não falando e ela entra no hospital, ela está inconsciente, não vamos esperar a pessoa estar consciente para pedir consentimento ou nada. Basta tratar da pessoa da mesma maneira. Nesse caso, dentro do cumprimento do dever, não há que se falar em consentimento. O importante é que esses dados depois devem ser tratados pela empresa e não podem ser divididos ou divulgados, colocando aquele meliante, como falado, em uma situação constrangedora. Perfeito, doutor Henrique. Só tem mais um questionamento aqui, eu vou dirigir para a doutora Fernanda. Normalmente, as farmácias, drogarias, quando do pagamento do caixa, exigem a apresentação do CPF. Isso está certo? Nós devemos fornecer o CPF nas redes de farmácia, doutora Fernanda, ou isso infringe a LGPD? Olha, Roberto, esse é um questionamento... Está sem áudio. Pronto. Esse é um questionamento muito importante para a questão da LGPD. Tem uma investigação em curso sobre a utilização dos dados de CPF em farmácia. Tem uma investigação que tem indícios de que as farmácias compartilham os dados dos medicamentos que as pessoas compram com os planos de saúde e há uma possível calibragem do valor do plano de saúde de acordo com os medicamentos que aquela pessoa compra, que pode gerar uma doença em determinado período de tempo. Isso é uma investigação que está em trâmite, mas as farmácias, elas vêm, todas as vezes pedem o CPF para concessão de desconto e não dão toda... Eu já fui a algumas farmácias depois do início da vigência da LGPD e eu até pergunto, mas por que você quer o meu CPF? É só para desconto, é só para desconto. Eu fico um pouco reticente com essa informação. Não temos certeza, é uma investigação que está em curso, mas temos que ter cautela com isso, porque o reflexo pode ser muito relevante.
Muito obrigado, doutora Fernanda. Doutora Tatiana, eu lhe consulto, eu só gostaria de fazer aqui uma homenagem e depois eu volto a palavra para a senhora para encerrar. Eu gostaria de render as minhas homenagens aqui também, minha presidente, doutora Fernanda, doutor Henrique, doutora Vanessa, doutora Tatiana. No seguinte aspecto, ao nosso presidente da OAB Bandeirantes, doutor Caio Augusto, ao incansável vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, grande aliado nosso e que tem proporcionado que as comissões exerçam um trabalho excelente em prol da OAB. Eu sou conselheiro do Conselho de Prerrogativas da OAB, que é uma das comissões mais importantes na defesa da advocacia, e é um trabalho incansável nosso, e sempre em prol da advocacia, e eu permaneço à disposição dos senhores. Nós temos aqui na Secretaria das Comissões a nossa querida Danila e a Marina, que muito nos auxiliam para proporcionar. Então, eu rendo aqui as minhas homenagens a todos os participantes, muito obrigado. E, presidente Tatiana, que esta aqui sirva aqui de preâmbulo para outras semelhantes. Essa lei é muito nova, tem muita coisa para a gente aprender ainda. Vamos continuar desenvolvendo, principalmente agora que agregamos o doutor Henrique aqui nesse pacote, a doutora Fernanda, entendeu? Vamos incluí-los aí na nossa comissão para que sempre tenhamos essa colaboração e participação. Muito obrigado a todos. Minha presidente Tatiana, com as homenagens de sempre, eu recebo meus cumprimentos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alberto. Então, vamos finalizando aqui. Obrigada, doutora Fernanda, doutor Henrique, doutora Vanessa, doutor Alberto, já agradeci. No início, já fizemos todos os devidos agradecimentos e parabenizações à OAB, à equipe da OAB, nosso presidente pelo trabalho que está sendo feito. Então, parabéns a todos pela explanação feita, pelas dúvidas que foram sanadas. Temos que aprender a lidar aí dia a dia com o LGPD, vamos aprendendo aos poucos. E parabéns a todos que estiveram conosco até agora, os advogados, todos que estiveram assistindo. Os links, os eventos da OAB são abertos para toda a comunidade, é um link nacional e livre. Levar conhecimento, levar instrução ao cidadão realmente. Então, acho que a OAB está conseguindo atingir esse objetivo e parabéns a todos. Obrigada. Como disse o doutor Alberto, vamos continuar e desenvolvendo. Várias perguntas foram respondidas dessa forma, ainda não sabemos muito bem como vai ser, então, conforme formos sabendo, vamos trazendo isso daí, vamos compartilhando esse conhecimento com todos. Então, obrigada, boa tarde a todos e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, até a Agradeço a todos que participaram, muito obrigada.